Olá pessoal, vamos falar sobre engenharia legal, soluções para garantir mais segurança jurídica à construção civil. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Ritter, eu sou arquiteta, eu sou formada há mais ou menos 20 anos e desde que eu me formei, eu trabalho com perícias judiciais. Hoje em dia, eu sou professora do curso de perícias pela Escola do IAB e de vistoria cautelar de vizinhança, também pela Escola do IAB do Rio Grande do Sul. Também tenho todas as quintas-feiras um programa que fala sobre perícias, a arquitetura legal e o mundo das perícias na Rádio Arquitetura. Então, o meu dia a dia tem sido basicamente laudos técnicos, perícias e acabei me especializando nessa área. Então, hoje a gente vai falar sobre o que é a engenharia legal e de que forma ela pode contribuir para a segurança jurídica dentro da construção civil. Para quem não sabe, então, um pouquinho de teoria, né, o que é engenharia legal, então pela NBR 13752, Perícias de Engenharia na Construção Civil, é o ramo de especialização da engenharia dos profissionais registrados no CREA ou no CAL, que atuam na interface Direito-Engenharia, colaborando com os juízes, advogados e as partes para esclarecer aspectos técnicos legais envolvidos em demandas. O que é isso então, minha gente? É quando tem um problema jurídico, o juiz, né, ele chama um profissional que vai fazer essa interface da parte técnica para auxiliar ele com os problemas, né, com a lide do problema judicial que envolveu, que criou o processo. Então, quais são as provas utilizadas em direito, né? Para esclarecer um pouquinho para vocês dentro da engenharia legal. Quais são as provas? A gente tem a prova documental, que é o processo em si, que os advogados vão juntar para compor o processo. Tem a prova testemunhal, que são o rol de pessoas que são chamadas para testemunhar em cima do problema que foi gerado. E a pericial, que é onde nós, os técnicos, arquitetos, engenheiros, atuamos, né? Então, é a gente que vai criar uma peça técnica para poder auxiliar o juiz a entender o problema que foi gerado. Porque o juiz ele não tem esse conhecimento técnico, então ele precisa de um técnico especializado naquela área, dentro da engenharia ou da arquitetura, no nosso caso, porque tem perícia na área da medicina, da contabilidade, mas aqui nosso foco é a construção civil. O que é então a perícia, né? Por definição, a perícia é o exame, vistoria e avaliação. É uma das formas de gerar uma prova de evidência. A principal finalidade da perícia é informar a veracidade sobre as questões próprias em que se tenha dúvida, quando aos atos e fatos praticados, que futuramente deverão ser comprovados pelo perito em um laudo técnico. Eu gosto muito de dizer que o perito, né, são os olhos do juiz. Né, ele é a pessoa que vai no lugar do juiz até o local para verificar qual é o problema que existe. Né? Então, ele é uma peça fundamental dentro do processo. O perito, muitas vezes, o laudo do perito que vai definir um processo judicial. Né? Então, se tem alguma questão, por exemplo, de patologia, né, em uma edificação, um problema de avaliação de imóveis, né, estão questionando o valor venal de algum imóvel, o perito que vai fazer a avaliação é ele que vai explicar, de alguma forma, através do laudo ou até através de audiência, para o juiz o problema que existe de fato. Tá? Ele vai fazer como se fosse um tradutor do problema para o juiz. Para vocês entenderem, então, assim, um pouquinho, tá, da história da perícia, né? Como é que a perícia começou a surgir aqui no país. Na década de 90, né, as perícias de engenharia eram na maioria de avaliações de imóveis. Por quê? Porque com o crescimento dos grandes centros urbanos foi surgindo a necessidade de desapropriar áreas e, consequentemente, ações de desapropriação foram surgindo. Então, isso surgiu uma demanda muito grande por avaliadores, né, por engenheiros e arquitetos avaliadores, para fazer os cálculos dessas áreas que iam ser desapropriadas. Também havia necessidade de perícias em ações renovatórias e revisionais no período inflacionário da economia brasileira. Por quê? Porque os valores decresciam rapidamente, os aluguéis ficavam muito defasados e os proprietários não viam outra saída a não ser o ingresso da ação judicial.
Até a década de 90 a gente vivia o milagre brasileiro, né, que é onde se iniciou ali na década de 70 várias obras, né, e as edificações ainda não tinham tantos problemas. Então, assim, as perícias em patologia elas não eram em tanto volume. A competitividade no mercado era menor, tinham menos empresas na área da construção civil e a tecnologia era mais modesta, né. Eu considero um grande divisor de águas o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ele estabeleceu normas de proteção da defesa do consumidor. Então, a partir dali, as construtoras tiveram que ter um olhar mais atento sobre aquilo que estavam fazendo. Mas mais adiante eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso para vocês. Então, no momento que as construções começaram a ter mais idade, né, e o cenário foi mudando, as perícias na área de avaliações começaram a diminuir um pouco mais, porque até, vamos dizer assim, o cenário econômico do Brasil se estabilizou um pouco mais, né, em decorrência, em comparação à década de 70. Em 1997, se publicou a norma de perícias de engenharia, né, em função da grande demanda do serviço que começou a surgir a partir desse momento. Começou a se empregar novas tecnologias na área da construção e as exigências de melhor qualidade foram aumentando. Então, o que se observa no país atualmente? Só para contextualizar vocês, né, eu trouxe toda a história ali, o que é a perícia, o envolvimento com o juiz, com o processo judicial, onde é que eu quero chegar, né? O que a gente observa, né, assim, ao longo desses anos todos eu tenho observado, né, eu como perita eu trabalho tanto para perita judicial, para o juiz, como eu trabalho para construtoras, como eu trabalho também para o outro lado, para pessoas que compraram algum imóvel, condomínio, enfim. O que eu tenho observado, né, e o que eu quero trazer para vocês com essa palestra? A gente sabe que a própria construção civil, por todas as particularidades dela, né, ela tem um potencial muito grande para gerar conflitos, porque desde a origem a gente tem vários processos, né? Desde o projeto, a aprovação do projeto, são vários projetos envolvidos, são vários profissionais, né? Até começar a fundação, o acabamento de uma obra, a venda, o pós-venda, são muitos processos. Então, a probabilidade de dar algum problema é muito maior, ela é uma particularidade muito da construção civil. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né, para poder se proteger enquanto construtor. Falei antes ali do Código de Defesa, né, então o código ele foi uma forma do consumidor ficar mais atento àquilo que ele está comprando, né, e de exigir um retorno, né, ele tem uma expectativa e ele vai cobrar por aquilo. Então, assim, as pessoas ficaram mais conscientes dos direitos delas, tá? A crise econômica, né, o poder aquisitivo das pessoas diminuiu, né? Ou seja, aquilo que eu estou comprando, eu quero que seja entregue exatamente aquilo, né? Porque o dinheirinho é muito suado. Um imóvel, quando a pessoa compra, ele é um sonho, muitas pessoas elas sonham a vida inteira com aquilo, elas criam uma expectativa, né? E no momento que elas se sentem frustradas com essa expectativa delas, elas vão cobrar e hoje elas têm consciência disso e elas vão saber como cobrar, né? Não é como era assim há um tempo atrás, que não tinha esse embasamento de defesa por trás delas. Também temos o problema da diminuição de margem de lucros das empresas, né? Os recursos para imprevistos tornaram-se mais escassos. O uso de material de menor qualidade nas obras, né? Também para diminuir os custos. Então, são cenários que foram se criando ao longo desses anos e que a gente vê hoje em dia. Também teve o surgimento das normas técnicas, que estão focadas em diminuir os problemas encontrados, né? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe a norma de desempenho. Ela surgiu justamente por isso, por causa dos vários problemas que eram encontrados dentro da construção civil, e a norma, ela serve para seguir padrões. Então, vamos falar um pouquinho sobre as normas técnicas, né? As normas técnicas, elas não são lei, tá? Elas são prescrições científicas expedidas por associação privada, desvinculada da administração pública. Tá? Segundo a resolução número 6 do Conmetro,
que é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. É um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso repetitivo regras, diretrizes ou características para as atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Elas norteiam um padrão a ser seguido. Bom, as normas, tá? Para as construtoras, o cumprimento das normas ela é um dever. Como eu falei, ela não é uma lei. Ela é um dever sobre 2 aspectos. O primeiro deles é o contratual. É a obrigação do fornecedor fornecer um produto ou serviço de qualidade. É um direito do contratante ou do adquirente receber um produto ou serviço de qualidade. As consequências do descumprimento desse dever contratual é a rejeição do produto ou a rescisão do contrato, o abatimento do preço ou a indenização pela depreciação. Elas não são lei, mas têm força de obrigação. Desta forma, o seu descumprimento traz consequências, traz sanções. Então, é super importante que vocês estejam atentos às normas técnicas, né? Apesar de elas não serem lei, elas têm um dever de obrigação. Tá? E o aspecto legal, né, que é seguir o contrato, é um dever legal propriamente dito, se houver lei impondo o atendimento, determinando o cumprimento das normas técnicas, né? Ou seja, tem leis que se referem ao cumprimento de normas técnicas, apesar de elas não serem uma lei, né? Se a lei se refere à norma técnica, elas vão ter o peso legal, né? Por exemplo, em várias cidades tem o Código de Obras, e o Código de Obras pode fazer menção a determinadas normas que devem ser obedecidas. Lei de licitação é um outro exemplo também, que vai falar que tem que seguir as normas. Se não seguir as normas, já se exclui do processo de licitação, né? E o próprio Código de Defesa do Consumidor também faz alusões às diversas normas que devem ser seguidas. Então, para vocês verem como a norma, ela deve ser seguida e ela tem um peso forte, apesar de não ser lei. Só para deixar isso entendido para vocês. Bom, falei tudo isso, assim, fiz um breve resumo do que é engenharia legal, do que é a perícia, né, como é que o profissional ele entra dentro de um litígio, falando dessa parte mais processual, né. Também é importante frisar que não necessariamente o profissional ele vai ingressar na área judicial mesmo, né. A gente tem, vamos dizer assim, cada vez mais o profissional que trabalha na área da engenharia legal, que é de dirimir os problemas que surgem dentro da área da construção civil, tem uma tendência, né, no direito atualmente, que é tentar resolver extrajudicialmente, através de uma mediação, né, de uma conciliação, fora da esfera de processo, né? Então, assim, a gente serve às vezes até como um gestor de conflitos, tá? Porque através do nosso laudo, a gente pode sentar com as partes e explicar para elas o que de fato aconteceu, né? Porque eles não têm o conhecimento técnico que a gente tem, e tentar conciliar de forma amigável, né? Então, é também uma tendência que tem se visto bastante acontecer atualmente, até para poder desafogar um pouco o sistema judiciário, né? Então, a gente, como profissional, pode, através dos que eu vou falar agora, né, auxiliar as construtoras e o pessoal que trabalha na construção civil através de algumas formas, né, para garantir a segurança e menos dor de cabeça. Como, pessoal? Através dos laudos técnicos. Tá? Os laudos técnicos, eles são um embasamento muito forte, né, uma proteção muito forte para as construtoras. Eu falo isso, sim, um pouco trazendo aqui, dividindo com vocês a minha experiência, né, de trabalhando anos já para algumas construtoras e vendo também o que as pessoas podem reivindicar,
né? Eu comecei a ver que, claro, tem alguns laudos que são mais conhecidos e outros nem tanto, né? Algumas empresas desconhecem da existência deles, mas eles são super importantes e eu vou falar um pouquinho brevemente de cada um deles, assim, falar um pouco para vocês, principalmente os que eu, né, trabalho no escritório e que eu vejo que surgem resultados. E por que eu falo do laudo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A construtora fez um empreendimento, fez um condomínio, né, com vários imóveis, e daqui a um tempo o síndico do condomínio vai alegar que deu um problema e que o problema foi gerado pela construção a má execução feita pela construtora. Se a gente faz um laudo, por exemplo, de entrega de obra, não é um relatório, é um laudo, que eu vou explicar mais adiante, né? E já encerrou, né, fez o habite e entrega direto para o síndico do condomínio. Esse laudo vai mostrar, ele vai fotografar, vai deixar registrado o que foi entregue. Então isso já dá uma certa, freia um pouco, né, a pessoa que está mal intencionada a fazer alguma coisa. Porque eu vejo muito, assim, que tem muitas pessoas que aproveitam, eu vou entrar com processo contra a construtora, e ela entra de má fé mesmo, né? Isso acontece. E no momento que tu já tem um laudo que está mapeando, né, o que foi entregue, que está registrando, a pessoa vai pensar duas vezes antes de entrar com uma ação ou de cobrar alguma coisa de má fé da construtora, tá? Então, falando um pouquinho, o primeiro laudo que eu quero falar para vocês é o laudo de avaliação de imóvel urbano, né, que foi aonde surgiram as perícias no país, né. Por que um laudo de avaliação de imóvel urbano? Quais as garantias, né, o que o laudo de avaliação de imóvel pode auxiliar, né? De algumas formas, a transação imobiliária, né, seja na compra e venda, né, ou em permuta, principalmente de terrenos e glebas, né, vocês vão ter um laudo de avaliação feito por um técnico, um profissional, com todo embasamento teórico dentro da NBR 14653, né? Não é um parecer, não é um achômetro, vocês vão ter uma avaliação real, né, do que vale o imóvel. Então, já de cara, vocês vão ter a certeza de que estão pagando o valor justo, o valor correto, né, ou estão permutando pelo valor justo, pelo valor correto, né. Outra coisa também, dentro da parte de avaliação de imóvel urbano, de um modo geral, a gente já faz também uma pesquisa na prefeitura em relação a índices, a plano diretor, e já vai ver se tem alguma restrição em relação a esse imóvel. Às vezes o imóvel está à venda e tem um projeto de passar uma rua no meio dele, né? Ou ele tem uma área de APP muito grande, né? E vai acabar inviabilizando o negócio. Então, essa pesquisa prévia, no laudo de avaliação, a gente também já faz e já entrega isso antes até. É interessante que se contrate isso antes de efetivar o negócio, porque aí você já tem, vamos dizer, uma realidade, um parâmetro mais real do que tem de fato nesse imóvel. Outra questão também importante dos laudos de avaliação de imóvel é que, por exemplo, num próprio processo judicial, já tem um laudo técnico feito dentro dos preceitos, né, pronto para auxiliar o advogado, se for o caso de uma avaliação de um processo judicial. Outra coisa super importante, né, nas contestações de impostos. Quando a gente pode contestar o imposto também extrajudicialmente. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente pode, através de um processo administrativo, contestar o imposto de transmissão, né, TBI ou ITCR, através de um laudo de avaliação feito por um técnico, né? Então, eu já, lá no escritório, já fiz alguns laudos para algumas construtoras, principalmente glebas, né, dentro da cidade, glebas urbanas, assim, os valores são bem discrepantes do que se paga efetivamente. Então, é bem importante também esse laudo de avaliação para auxiliar nessa redução do imposto. Eu já tive casos lá que a redução do imposto foi mais de 200 mil só com um laudo de avaliação. Então, realmente é uma forma da gente diminuir bastante o custo da empresa.
Outro laudo que eu acho super, super importante, que agora assim, acho que a grande maioria das construtoras já está utilizando deles, que é o laudo de vistoria de confrontante de obra. Né? O que é esse laudo? Esse laudo, essa norma, né, aliás, desculpa, as obras novas, elas é obrigatório pela força da NBR 12722, de 92, que é a discriminação de serviços para a construção de edifícios, né? A própria norma já fala lá em 92, né? Toda vez que for necessário resguardar interesses, as propriedades vizinhas à obra ou logradouro público a ser executada, seja em virtude dos tipos de fundação a executar, das escavações, aterros, sistemas de escoamento e estabilização, rebaixamento de lençol d'água, serviços provisórios ou definitivos a realizar, deve ser feita por profissional especializado, habilitado, uma vistoria. Desta vistoria, deverá ser feito um relatório descritivo com todos os detalhes que se fizeram necessários a cada caso, das condições de fundação e estabilidade daquelas edificações e logradouros, além da contestação de defesas ou danos porventuras existentes nelas. O que é isso? Vai começar a obra, né? É uma segurança, tanto para os vizinhos quanto para quem está construindo, fazer uma vistoria em toda, vamos dizer assim, os vizinhos lindeiros, ou até tem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem algumas regras, né, até um determinado perímetro para ser vistoriado, dependendo também da abrangência desta obra. Então, o que a gente faz? A gente vistoria os imóveis, é um processo, a gente faz uma comunicação, né, às vezes informal, né? Por exemplo, passa lá, olha, vamos construir no meio desta quadra, são 20 imóveis ao redor desse terreno que podem ser afetados pela obra. Muito bem, a gente vai mapear esses imóveis, a gente vai ver o endereço certinho, para mandar uma correspondência, para pedir uma autorização para fazer a vistoria, vai explicar o motivo desta vistoria, tá? E vai fazer um book fotográfico de cada imóvel, para mostrar a situação deles. Isso tudo, pessoal, antes de de iniciar a obra, né? Para ver até as particularidades, né? Às vezes vocês têm ali um edifício que é muito antigo, que já está com alguns problemas estruturais, né? Então, dependendo do tipo de maquinário que vai se usar na obra, a gente dá a gente alerta a empresa dessas particularidades que a gente encontra, né? Até também, às vezes, para auxiliar que tipo de fundação que vai ser usado, né? Que tipo de maquinário que é interessante usar ou não dentro do canteiro de obras. Então, a gente tem essa visão prévia. Tá? O que isso vai garantir? Tá? Em que sentido que isso vai auxiliar? A gente vai ver, por exemplo, entramos num imóvel e tem uma fissura naquele imóvel. A gente vai tirar a foto daquela fissura. A gente vai alertar os profissionais do que eles vão encontrar na vizinhança. Então, vai ficar tudo registrado. Tá? É um registro prévio. Né? Então, aqui a finalidade dele é constatar anomalias e falhas existentes nos sistemas construtivos e perpetuar a memória. Então, ou seja, a gente já vai fazer toda essa vistoria, todo esse book fotográfico de todos os imóveis lindeiros antes, né? Por quê? Porque se acontecer algum problema posterior, tá? Já vai se saber que realmente foi a obra que causou aquilo, se a fissura era uma fissurinha e depois virou uma fenda, né? Aquilo ali foi ocasionado pela construtora, pela obra, então ela vai ter que, de fato, arcar com o conserto daquela edificação. Ou não, ou seja, ou às vezes também tem ali o lado inverso. A fissura já existia e a pessoa não tem que contestar, essa fissura aqui foi a obra que causou. Não, ela já existia e ela está da mesma maneira. Então também é uma forma da gente ter um antes e depois. Tá? Então, antes era desta forma e depois ficou desta outra forma. Ou então, antes era assim e se manteve assim, não teve alteração. Então, esta é uma segurança que eu acho muito válida para todas as construtoras, para quem vai fazer uma obra, tá? Fazer esse laudo de confrontante de obra. Também o laudo inverso, né? Os condomínios também podem contratar,
Se tem uma obra iniciando do lado, para fazer um relatório, um laudo todo de como está o condomínio, porque caso aconteça alguma coisa, eles podem cobrar isso depois né, da empresa que fez a obra. Então, no caso, a gente, né, só para finalizar, fornecer informações técnicas aparentes que possam auxiliar na definição de procedimentos construtivos e na execução de serviços preliminares a obras. Resumidamente é isso, né? A gente faz um laudo para auxiliar as diretrizes, né, da obra, pode auxiliar até, assim, como eu falei antes, em que tipo de fundação, que tipo de maquinário, os cuidados que tem que ter, e a gente fica ali com uma memória, um memorial do que existia prévio ao início dessa obra. Outros tipos de laudos também que eu acho bem válido de se fazer é o de vistoria de obra, né? A gente faz um laudo para, por exemplo, laudos que têm estágio de interrupção, né? Sei lá, foi embargada, então a gente faz um laudo para mostrar o estágio que parou a obra, né? Ou então a gente comprovar que tem um fornecimento deficiente, né? Danos materiais em acidentes, tá? Então são laudos que a gente pode fazer durante a execução da obra, né? Laudo de vistoria programada, né, que caracterizam as diferentes etapas da vida de um imóvel. É a vistoria de entrega, a vistoria no final do prazo de garantia e as vistorias periódicas, tá? Eu vou falar um pouquinho mais atento disso através do laudo de inspeção predial, que é o próximo laudo que eu vou falar agora para vocês. O laudo de inspeção predial, ele é um laudo que ele é bem amplo, tá? E a gente tem feito bastante ele no escritório. Porto Alegre, por exemplo, ela exige a LTIP, né, de 5 em 5 anos. Então, assim, algumas prefeituras fazem essa exigência, né, mas os síndicos, eles têm a obrigação de fazer. Mas, para mim, ele é um laudo, ele é muito mais amplo, tá? Como a norma de desempenho define ele, né, é a verificação através de metodologia técnica das condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação. Eu acho esse um laudo muito legal de se fazer, as construtoras fazerem, tá? Por quê? Porque ele é um laudo que ele vai acompanhar a história do empreendimento, né? Assim, pelo menos durante o prazo de garantia, eu acho que é bem legal de fazer, né? Para poder ver se a manutenção dessas edificações estão sendo feitas, né? Então, aqui a manutenção, ela deve ser prevista e realizada de forma corretiva e preventiva, por meio de um programa detalhado que vise o aumento da vida útil da edificação e seu desempenho ao longo do tempo. O que a gente tem feito assim, em relação ao laudo de inspeção predial? A gente faz o laudo de entrega de obra, tá? Então, assim, o serviço que a gente presta bastante para as construtoras é isso. Faz o laudo de entrega e estamos entregando o empreendimento desta maneira. Uma coisa interessante também de fazer o laudo de vistoria de entrega é contratar a empresa um pouco antes, o profissional fazer esse laudo, um pouco antes da conclusão da obra, porque a gente já tem um olhar do que pode gerar de problema, tá? Um olhar do que a gente sabe o que pode vir do outro lado. Então, a gente já faz um pente fino na obra, aponta para o engenheiro responsável, eu acho que vocês deveriam fazer isso, né? Eles concluem essas demandas que a gente viu, e aí sim a gente faz um laudo final de entrega de obra. Fizemos isso, esse laudo de entrega de obra é entregue para o síndico responsável do condomínio. E aí, ao longo dos anos, durante o período de garantia, a gente faz um laudo anual sobre a manutenção desse empreendimento, né? Como é que está sendo feita a manutenção? Então, outra forma, né, das incorporadoras, construtoras se resguardarem, tá? Esse acompanhamento da manutenção feita ao longo dos anos. Por quê? Porque aí a gente vai mapear, isso aqui está sendo feito, isso aqui não está sendo feito, e entrega também para o responsável do empreendimento, aliás, desculpa, o responsável do condomínio, né?
olha, isso aqui não está sendo feito, isso aqui deveria ter sido feito, né? Porque muitos casos, pessoal, muitos casos de problemas que a gente tem visto por aí, é falta de manutenção. Então, cobrar esta manutenção também é uma forma de se resguardar. Né? Porque se a manutenção não está sendo bem feita, não adianta depois dizer que o problema foi um problema de construção, um problema de obra. Né? Então, esse acompanhamento eu também acho bem interessante de ser feito. Bom, dentro do laudo de inspeção, né, o que a gente verifica, né, qual é a importância desse laudo? A gente analisa os riscos, né, que são oferecidos pelo usuário, né, diante das condições técnicas de uso, operação e manutenção da edificação. Tá? A análise do risco consiste na classificação das anomalias e falhas identificadas nos diversos componentes de uma edificação. Né? Quanto ao seu grau de risco relacionado com fatores de manutenção, depreciação, saúde, segurança, funcionalidade, comprometimento de vida útil e perda de desempenho. Então, assim, ó, o que a gente vai analisar, né? Quais são assim, os itens importantes que a gente vai apresentar num laudo de inspeção predial, tá? A gente vai analisar em relação à segurança, né? Segurança estrutural, segurança contra o fogo, segurança no uso e na operação, a questão da habitabilidade, né? Do imóvel, estanqueidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, saúde, funcionalidade, conforto tátil. Sobre essa questão o foco da sustentabilidade, durabilidade, manutenibilidade, impacto ambiental. E o laudo ele tem níveis de inspeção, tá? O nível 1 é de baixa complexidade, nível 2 de média complexidade e o nível 3 de alta complexidade. Né? Para cada tipo de imóvel, a gente tem às vezes até o próprio contratante vai dizer o nível de inspeção que ele quer. Alguns a gente faz, é só a vistoria no olhar, uns a gente vai fazer uma inspeção com equipamentos, tá? Dependendo do nível de complexidade que for. Uma coisa que a gente analisa também, assim, mais detalhadamente sobre o grau de risco, né? As anomalias e falhas devem estar fundamentadas quanto ao grau de risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, sendo classificada como crítico, né, o risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente, perda excessiva de desempenho e funcionalidade, causando possíveis paralisações, aumento excessivo de custo de manutenção e de recuperação, comprometimento sensível da vida útil. Então, quando a gente for fazer um laudo, a gente vai fazer, né, a gente tem que, deixa eu voltar aqui, tem alguns, são esses os principais critérios que a gente vai alertar sobre a questão de segurança, né, que eu falei aqui, habitabilidade, sustentabilidade, os níveis que a gente vai usar de inspeção e o grau de risco. Tá? Então, quando a gente vai concluir o laudo, a gente vai apontar para cada um desses itens. Né? Questão do grau de risco médio, é o risco de provocar perda parcial de desempenho, funcionalidade da edificação, sem prejuízo à operação direta de sistemas e deterioração precoce. O grau mínimo, risco de causar pequenos prejuízos à estética ou à atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento ao valor imobiliário. O que acontece? A gente vai fazer o laudo e aí a gente vê, né, que é um prejuízo. A grande maioria dos laudos que eu fiz até hoje, assim, é mais um prejuízo estético, né? Não é nada assim que vai cair o prédio, né? Mas pode desvalorizar, né? Dependendo, vai desvalorizar o imóvel, né? Vai comprometer o valor dele. Então, esses aspectos todos a gente analisa num laudo de inspeção. Então, só para fechar para vocês assim, eu vou voltar aqui, né, os laudos que eu acho que são importantes, que eu acho que todo construtor deve ter em mente, tá? Então, voltando, nós temos então o laudo de avaliação de imóvel, eu acho que ele é um laudo que
deve-se pensar, né, quem trabalha na área da construção civil, o laudo de vistoria de confrontante de obra, o laudo de vistoria de obra, o laudo de vistoria programada e um laudo de inspeção predial. Tá? Eu acho que esses laudos eles dão uma grande segurança para as construtoras. Acho que devem ser feitos sim, né? O custo desses laudos, eles se pagam, eles não são tão altos como se pensa, tá? E eles podem, assim, reduzir consideravelmente o número de ingressos de processos judiciais, né? Como eu falei no início, eu acho que esses laudos, eles são uma ferramenta, tá? Uma ferramenta que vai auxiliar as construtoras no caso de algum desgaste com algum cliente, de algum cliente que não, né, que não ficou satisfeito com uma entrega, com algum processo dentro da compra dele. Acho que sentar com esse cliente através de um laudo, um profissional que possa explicar para ele o que de fato está acontecendo, eu acho que é muito válido. Né? Eu acho que é um tipo assim, de gestão que os escritórios deveriam implementar, né, as construtoras, as grandes empresas, de sempre solicitar esses laudos antes de iniciar uma obra ou durante a obra, conforme o caso de cada laudo. Por fim, eu vou deixar aqui para vocês algumas bibliografias, se alguém se interessar, né, que são bibliografias que falam, né, justamente disso, de como os laudos são importantes na questão da segurança jurídica, né, deixei aqui para vocês. Alguns desses eu até utilizei para criar essa palestra, são bem interessantes. E por fim, fica aqui o meu muito obrigada. E os meus contatos aqui, Instagram, eu estou sempre colocando alguma coisa em relação à parte de engenharia legal, né? Eu publico bastante conteúdo no Instagram. O meu site, meu e-mail aqui para quem se ficar interessado. Muito obrigada.